Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Café com o Delegado. Eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia, e tenho aqui a honra da gente ter esse encontro semanal todas as terças e quintas-feiras, cravadinho ali às 7 horas da manhã, em que a gente bate aquele papo sobre concursos públicos, sobre as carreiras policiais e também sobre vários assuntos como julgados do STJ, julgados do STF, dicas de concursos públicos, os toques que eu acredito que vocês recebem nessas manhãs de terças e quintas-feiras e que quem quiser e souber aproveitar muito bem, tenho certeza que no mínimo algumas questõezinhas de provas ou algumas dicas interessantes vão sair aí para que você possa se estruturar e aproveitar o momento para estudar de uma forma mais adequada para concursos públicos. E aqui nós falamos das carreiras policiais, é claro que há outras carreiras que as pessoas possam aí agregar informações, mas a meta aqui é a gente avançar. Bom dia a todos, bom dia Maria, bom dia àqueles que estão aqui com a gente. E eu quero falar com vocês nessa véspera de feriado para dar aquele upgrade aí, para a gente repensar o que é e como estudar e como formular aquilo que é interessante em termos de concursos públicos das carreiras policiais. Hoje eu trouxe aqui nesses 20 minutinhos de episódio, porque é muito rapidinho, é o tempo de você tomar um café e eu também tomar o meu cafezinho, porque eu já até coloquei o meu aqui, é que a gente possa conversar sobre alguns assuntos. E hoje eu queria fazer um mapeamento sobre edital de concurso e queria comentar 2 julgados que eu entendo interessantes para concursos das carreiras policiais. Queria também contar um caso concreto para ver como vocês sairiam dessas. Na verdade, hoje eu pretendo até começar falando de um caso concreto. Vamos comigo aqui. Imagine você na seguinte situação e lidando, não pense só na carreira, lidando com uma questão de prova que contasse para vocês o seguinte caso. Imagine que um sujeito tem um cachorro pode ser um Rottweiler. E esse Rottweiler, que é um cachorro que está num vizinho, ele acaba se soltando e ele acaba atacando uma criança que estava passando na rua. Tudo bem, são casos bizarros, infelizmente, mas são a realidade para quem quer estar nas carreiras policiais. Então esse cão foi lá e atacou essa criança e acabou gerando nessa criança lesões corporais gravíssimas. E naquele momento, naquele afã, o pai dessa criança foi até esse cão e começou a atacar esse cão, obviamente, ali para tentar afastar aquela agressão. Conseguiu tirar o cão daquela situação, o dono do cão o levou para ser preso novamente, e ali se chamou bombeiros, etc e tal, e o dono do cachorro, e o pai da criança, resolveu, depois de tudo, ir até a casa dele, pegou uma arma que ele tinha, que não era legalizada, foi até o cão e desferiu 5 tiros fatais nesse cão. Pergunta-se, nós estamos diante de quais infrações penais? É aí que a gente tem que começar a raciocinar dentro do direito. Primeiro, para a gente poder analisar casos concretos, sempre andem pela cronologia do tempo. Vamos lá. O que aconteceu primeiro? Um cão se soltou? Pode ter sido a negligência do dono? Sim. E de repente, depois que esse cão se soltou, ele acabou atacando uma criança, gerando nessa criança lesões corporais, que eu já acabei de dizer que foram lesões corporais gravíssimas nesse exemplo hipotético. E no final, nós tivemos o pai defendendo aquela criança dele e tempinhos depois da criança já socorrida, ele resolveu ir lá e atirar contra o cãozinho. Tudo bem. Vamos lá. Prosseguindo essa situação, depois da polícia, vamos supor que a polícia fez a busca e apreensão e conseguiu encontrar essa arma. Era uma arma que não era uma arma de uso permitido, mas não era legalizada. Em relação ao sujeito que tem um cão e deixou esse cão soltar, nós temos a omissão de cautela. Lá na nossa lei de contravenções penais, ele vai responder por essa omissão de cautela. Há quem diga também que em razão da negligência causada pelo cão que lhe pertence, que ele é o tutor dele, ele responderia também por uma lesão corporal de natureza culposa. Cuidado, nós não temos uma lesão dolosa aqui. A princípio, o que eu contei para vocês, e aí vem uma dica interessante, não inventem questões da prova. A prova te falou A, não fica viajando pensando, mas e se? E se? Não tem e se. A prova falou para você essa questão, não crie mais fatos, porque é uma tendência muito forte. Quando você faz isso, você poderia, toda vez que faz isso, você infelizmente pode acabar errando uma questão de prova que não erraria.
porque inventou fatos, tudo bem? O Roberto fala, o pai poderia pedir indenização, tudo bem, pelas lesões corporais, vai responder pela morte do cão e porte da arma sem registro, tudo bem. E o dono do cão? Vamos começar por ele, pela cronologia? Então ele vai responder por omissão de cautela, o Roberto em parte está beleza, tá? Só a questão da indenização, que eu não falaria isso numa questão de prova de penal, tá? A gente tem que focar, o que o penal quer? Pena, crime, então eu foco na resposta em cima daquilo que está me pedindo, tudo bem? Mas é esse caminho. Mas antes, nós temos a omissão de cautela, nós temos uma possível lesão corporal de natureza culposa, ser respondida por quem? Pelo dono do cão. E nós temos o segundo braço, o segundo momento aqui, que é primeiro, o segundo braço. O que o pai fez defendendo a criança? Ele atuou ali para poder impedir ou impedir o prosseguimento daquele ataque? Sim, sim. Ele atuou contra quem? Contra o cão. Será que nós podemos falar que ele estava ali até mesmo num estado de necessidade? Cogitável. Então, caminhe pela trilha daquilo que é interessante para você responder. Terceiro momento. Será que eu posso falar agora o que o pai cometeu? Naquele momento que o pai, depois de tudo acontecido, ele foi lá e pegou a arma de fogo e atirou contra o cão, nós estamos diante do artigo 32, lá da nossa lei 9.605, né, que é a lei de crimes ambientais. Ele vai responder por maus tratos contra animais, especificamente contra o cão, inclusive com pena maior, gente, pena de 2 a 5 anos, mas também vão ter a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que depois foi encontrada a arma dentro da casa dele, ele retirou da casa e voltou para casa, então nós temos só uma utilização para aquele fim, e depois nós temos uma posse irregular de arma de fogo de uso permitido lá do artigo 12 da Lei 10.826 de 2013, que é o Estatuto do Desarmamento. Então, toda vez que vocês se depararem com algumas questões assim, façam a cronologia. O que aconteceu primeiro? Um cão atacou uma pessoa. E depois, o pai foi lá e defendeu a filha e afastou o cão. E terceiro, o pai foi lá e atacou o cão, o matou. E quarto, a polícia fez a busca e encontrou essa arma. Então, faça a cronologia para que vocês possam ter uma atenção muito triplicada em cima de questões de prova. Uma coisa, aparentemente, uma questão fácil, mas vocês viram os desdobramentos. Ou seja, nós conseguimos desdobrar em 4 pontos distintos, com 4 normas distintas. Falamos de lei de contravenções penais, falamos de código penal, falamos de lei de crimes ambientais e finalizamos aqui com o Estatuto do Desarmamento. Então, toda vez que vocês estiverem diante de questões de prova assim, não deixem de avaliar cada um dos detalhes do caso concreto. Tudo bem? Esse era um ponto que eu queria trabalhar com vocês. E o segundo de hoje, bem rapidamente aqui, é falar sobre leitura de edital de concurso público. A gente fala assim, pega o edital e leia o edital inteiro. Tá, vamos lá. Você é portador, pessoa com deficiência? Se você é pessoa com deficiência, você vai ler também a parte do edital que vai falar sobre pessoa com deficiência. Tem as características próprias, tudo bem? Agora, você não é pessoa com deficiência. Não vai perder o seu tempo de ler aquilo que não faz diferença para você naquele concurso específico. Entenderam? Então, leia dentro do edital aquilo que é relevante. Você vai pedir isenção de valor da prova? Não vou pedir isenção, eu vou pagar a taxa de inscrição. Então, se você vai pagar a taxa de inscrição, não faz sentido você pegar o edital e perder o seu tempo lendo a parte que fala de isenção do concurso público. Entenderam? Então, arredondem aquilo que é relevante para você no concurso, porque toda atitude da gente, ainda que seja mínima, ela faz uma grande diferença para a forma como você estuda depois. Então, não perca tempo com coisa inútil. É bom ler o edital? Claro, não é bom não, é excelente. Agora, vamos começar pelo começo? Vamos definir primeiro qual a carreira que você quer? Ou quais as carreiras você quer? Professor, fiquei sabendo que vai ter prova em Minas Gerais. E a prova de Minas Gerais, para delegados de polícia, ela vai acontecer num final de semana, num dia. E a prova de investigador vai acontecer em outro dia. É possível de fazer os dois concursos? É possível de fazer os dois concursos. Inclusive, há uma consonância de matérias? Sim. Então, eu posso fazer os dois? Se você gostaria de fazer os dois, tudo bem. Agora, se você fala assim, quero estudar para delegado de polícia somente da região norte, nordeste, que é a minha região, gostaria de ficar por aqui e tudo mais. Então, conheça o cargo. Então, vai o primeiro para-casinha para vocês aqui hoje, né? Um para-casa para vocês analisarem e decidirem aquilo que vocês gostariam de fazer em termos de concursos públicos. Não precisa ser só de um cargo. Mas uma coisa que eu falei com vocês já em outros episódios.
peguem cargos com consonância. O cara que quer estudar para Banco do Brasil, INSS, investigador, delegado, procurador, promotor, juiz, francamente, ele vai ter mais dificuldades de passar. Porque, via de regra, não vão contar a exceção do primo distante. Tem a exceção do primo distante, né? Ah, mas eu fiquei sabendo que o meu primo, a pessoa fez isso. Filho, vão para a nossa realidade. A regra normal é que a gente estude para carreiras consonantes. Por exemplo, igual eu falei aqui agora, estudou para delegado, mas as matérias, alguns casos, podem se assemelhar com o de investigador. Será que é possível? Sim. Estudar para delegado e para Ministério Público tem uma certa relação. Agora, estudar para delegado e Defensoria Pública faz mais ou menos assim. Então, tem que perceber, avaliar aquilo que é relevante para o seu concurso público. Às vezes tem gente que quer fazer para auditor fiscal da Receita Federal. Quem estuda para auditor fiscal da Receita Federal, via de regra, não estuda para concurso para delegado. São sim matérias diferentes, foco diferentes, pegadas diferentes. Então, não percam tempo com estudos que não vão trazer para vocês aquilo que é de fato relevante para você ser aprovado. Fechou? Então, mapeie aquele que é o cargo que você deseja e siga rumo à sua aprovação. Esse é o próximo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. Um outro, ali inclusive é para casa. Dá uma leiturazinha no edital, alguma coisa que vocês gostariam, escolha a carreira que vocês gostariam. Tá fechado? Outra coisa que eu trouxe para vocês aqui foi um julgado que eu achei interessante, que tratou do seguinte. Pessoal, além do julgado, eu queria falar de um outro caso aqui, eu gostaria de uma opinião de vocês aqui. Vamos lá. Falou que não existe ilegalidade em buscas feitas por guardas municipais em local conhecido como ponto de traficância. Vamos lá. O que ficou decidido pelo STJ, inclusive, o último informativo deles, o que ficou decidido? Falou, olha, guarda municipal estava em determinado local e a gente sabe quais são as funções da guarda municipal. Então é muito interessante que vocês também saibam quais são as funções das guardas municipais. Proteger bens, serviços e interesses do município. Agora, é função da guarda municipal fazer policiamento preventivo e repressivo? Não. Agora, a guarda municipal pode eventualmente prender em flagrante alguém? Pode. Aí vem a questão, a guarda municipal pode fazer buscas? Eles sempre falam que a finalidade para a qual ela está realizando o seu procedimento, seja o patrulhamento, seja eventual abordagem, deve ter relação com a proteção de bens, serviços e interesses do município. Mas aí, nesse caso concreto, as pessoas foram abordadas, a pessoa foi abordada praticando o crime de tráfico de drogas em determinado local e tinha ficado nervosa, na verdade, ao ver a viatura da guarda. Quando ficou nervosa, a guarda foi lá e pegou essa pessoa, fez a abordagem e encontrou drogas com ela. Pergunta é, esse tipo de flagrante ele é válido? E foi essa decisão do STJ. Falou, olha, este caso é válido sim. Então eu começo a trabalhar essa questão sempre pensando numa formulação de resposta. Seja uma resposta escrita, seja uma resposta oral, ou seja vendo uma questão objetiva lá de marcar X. Primeira coisa, na hora que fala guarda municipal para mim, eu já vou lembrar lá do artigo 144, vou lembrar que existe um dispositivo específico lá do parágrafo 8º que vai me falar o que são as guardas municipais e vou lembrar também as decisões que colocam a guarda municipal como pertencente ao Sistema Único de Segurança Pública. Beleza? Nisso aí eu já começo a fechar a guarda municipal, que está dentro do 144 da Constituição Federal, que fala de segurança pública, e aqui ele está dentro do Sistema Único de Segurança Pública, que é uma lei própria. Tudo bem? Beleza. Partindo disso, eu vou entender que o objetivo dele é proteger bens, serviços e interesses do município. Beleza. Terceiro ponto é que há uma certa divergência, inclusive dentro do próprio STJ, falando o que a guarda poderia fazer, o que a guarda não poderia fazer. E aí vem essa decisão de uma das turmas, que é a 5ª turma, que veio há uma semana, isso aí, ainda neste mês de novembro. E quando foi colocada ali essa decisão da guarda municipal, foi falando o seguinte, ela pode sim fazer essa abordagem, inclusive essa pessoa que se mostrou nervosa, falou, olha, não há ilegalidade na busca pessoal realizada por guardas municipais motivada pela atitude suspeita do réu, que em local conhecido pela traficância, ficou nervoso ao avistar viatura e escondeu algo na cintura. E aí quando a gente vai lá no nosso Código de Processo Penal, ele vai falar que qualquer um do povo pode, as autoridades devem prender aquele que estiver em
flagrante delito. Se qualquer um do povo pode, muito mais também poderia aqui, se fosse falar, em alguém que faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, que são as guardas municipais. Tudo bem? Para a prova, apreenda isso. Busque colocar dentro de você isso, tá? Não entre em algumas polêmicas que não são necessárias para os seus concursos, para o concurso de vocês. Tudo bem? Vou só responder aqui, olha. Vamos lá. Só voltando que eu não tinha visto aqui antes. Se no caso concreto, aquela casa do cachorro lá que a gente deu exemplo, o caso concreto do cão que atacou a criança, ele sai da residência e vai até a casa do dono do cão, configura posse ou porte irregular. Na verdade, se ele usou essa arma tão somente para atacar esse cão, existe o que a gente chama de princípio da consunção. Ele vai responder pelos maus tratos contra o cão, porque ele não teria atacado o cão daquela forma como ele fez, através de uma arma de fogo, se ele não tivesse saído com essa arma de fogo. Então, eu não posso aplicar, nesta hora, porte de arma de fogo ilegal, juntamente com o crime de maus tratos. Mas a partir do momento em que ele voltou com essa arma para a casa dele e deixou lá, nós temos um crime autônomo que permaneceu, que é o quê? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Tudo bem? Vamos lá. O colega falou ali, ó, o Roberto Miranda falou que tem uma síndrome de memória que me impede de estudar com foco. Não, olha, na verdade, eu sempre falo que tudo a gente supera. Eu conheci colegas de todos os níveis, inclusive de níveis de apreensão mesmo. Colegas delegados, colegas investigadores, e muito mais. Existe uma limitação que a gente se impõe do que uma limitação que existe de fato. Então, todos temos algumas limitações. Apreensão, retenção de conhecimento, mas eu vou te falar, um bom trabalho constante e disciplinado, ele supera muitos desafios. Então, já tem colegas com TDAH, tem colegas com espectro autista em determinado grau e que conseguiram avançar nas etapas porque se deram esse desafio de avançar nas etapas. Então, mais do que tudo, claro, buscar um especialista, etc e tal, mas buscar se adequar a uma realidade do que é, de fato, estudar de uma maneira em alta performance. Então, acho sempre possível, tá? Então, para aqueles que acreditam assim, mas é uma virula, porque é difícil, difícil passar, fulano de tal estudou tantos anos e não passou. Vou te falar bem a verdade, hoje, ainda bem, a gente tem a possibilidade de estudar de uma maneira mais direcionada, mais focada, e sim pega aquela livraiada toda e todo mundo fica meio perdido em cima daquilo. Hoje, o que tem estabeleça cronogramas, vá com conselho, que torna possível, de fato, a pessoa avançar em termos de concursos públicos. Beleza? Vamos lá. Outro ponto, então, nós já entendemos a questão da guarda, que é possível, portanto, que ela faça essa abordagem, que ela prenda essa pessoa em flagrante delito, naquele local conhecido como traficância, e que a pessoa ficou nervosa e escondeu algo no momento em que viu a guarda municipal. Tudo bem? Então, é a última decisão que nós temos de uma das turmas, só lembrando, turmas do STJ, que são turmas criminais, quinta e sexta turmas. O STJ ele tem 6 turmas, tá? Aí sempre pega casadinho, primeira com segunda, terceira com quarta, quinta com sexta. As criminais são quinta com sexta turmas, tá? Então nós temos outras turmas também. A cada 2 turmas nós formamos uma seção. Então a quinta e a sexta turma, em que cada uma tem 5 ministros, elas duas juntas formam a terceira sessão do STJ. Fechou? Vamos lá. Mais um ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é o seguinte. Imagine que uma pessoa está contaminada com HIV e ela acaba tendo relações com outra pessoa, sem uso do preservativo e sem que a outra pessoa saiba dessa condição dela. Pergunta-se, estamos diante de qual tipo de crime? Ou temos crime aí? O que vocês me dizem? Arrisca aí um palpite? Gostaria que vocês me falassem aí. Vocês que estão na live nesse momento. Uma pessoa está contaminada com HIV e sabe que está contaminada com HIV. Inclusive toma remédios para isso. E ela resolve praticar atos sexuais, atos sexuais com uma terceira pessoa, que não sabe que esse sujeito tem. E aí a gente pergunta, que tipo de crime nós estamos diante? Será que eu poderia falar de tentativa de homicídio? Será que eu poderia falar de lesão corporal de natureza gravíssima? Será que eu poderia falar de perigo de contágio de doença grave? Então, é aí que nós vamos começar. E também até mesmo o perigo de contágio venéreo. Se temos crime, vamos começar a pensar? Vamos lá.
É uma divergência, tá, gente? Essa é uma divergência, eu vou trazer já a solução da divergência, mas é para vocês pensarem sobre o assunto e esse é meu último assunto de hoje. Divergência doutrinária. Vamos lá. Tentativa de homicídio, Kleber Masson. Esse já foi, inclusive, um posicionamento do STF, mas hoje está mais superado. A doutrina majoritária está indo para outro caminho. Crime de contágio, perigo de contágio venéreo. Vamos lá. Quem tem afastado o crime do artigo 130 do Código Penal, que seria perigo de contágio, contágio venéreo, o que eles têm falado é o seguinte. Quando a gente tem um contágio venéreo, a gente tem que ter o quê? Em tese, a relação sexual ou os atos libidinosos pertinentes. O HIV, ele é transmitido, o vírus da AIDS é transmitido tão somente por uma questão de relação sexual? Não. Então, há quem afaste o perigo de contágio, contágio venéreo, exatamente porque o vírus da AIDS não é transmitido tão somente por questão do contato sexual. E lá exige o tipo penal ou contato sexual. Porque pode ser por uma seringa, por exemplo. Beleza? Pode ser por uma transfusão de sangue. Inclusive de maneira dolosa, imagine. Tá? Então, do artigo 130 fica um pouquinho meio fora do enquadramento que traria aí a possibilidade. Mas há quem defenda eles também. Segundo, perigo de contágio de moléstia grave. A questão é, o que é moléstia grave? Existe até um projeto de lei do ano de 2015 que pretende criar um parágrafo único dentro do artigo 131, que é o perigo de contágio de moléstia grave, para falar que quem transmite HIV aí dessa forma estaria sujeito a esse tipo penal específico. Mas também não ficou muito bem enquadrado, porque muita gente fala que, poxa, será que seria uma norma penal em branco? O que seria essa moléstia grave? Então, entre o 130 e o 131, que é perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, há um desenquadramento. E o direito penal princípio da taxatividade. Então, talvez não estaria muito legalzinho ali, encasadinho. Vem essa decisão do STF, que já, inclusive, considerou como tentativa de homicídio quem transmite o vírus HIV para uma outra pessoa. Tudo bem? E aí, o que se tem mais hoje como majoritário? Tem se falado, e aí o colega falou, vou até lembrar quem que é aqui, falou agora, o Di Cireira, é isso mesmo? Lesão corporal gravíssima pela enfermidade incurável. Então, hoje, dentro dessas 4 possibilidades, o que é majoritário tem entendido como uma lesão corporal de natureza gravíssima em decorrência da enfermidade incurável, tá? Então, vejam como que é possível... Vejam como que é possível que você, de fato, possa se estruturar e pensar numa resposta ainda mais completa. Falou do transplante do rim. Depende. Se for o caso de transplante em que há figura culposa, aí sim, a gente pode estar falando do eventual até mesmo lesão corporal de natureza culposa. Mas eu acho que ali tem que verificar se não está especificamente dentro da lei de transplante. Tem que verificar isso aí, tá? Mas enfim, vamos lá. Voltando aqui para o caso concreto, nessa situação em que o sujeito transmite HIV para outra pessoa, nós só aqui brincamos com 4 tipos penais, tá? Perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, tentativa de homicídio, lesão corporal gravíssima pela enfermidade incurável. E assim se estuda, sendo que esse posicionamento último aqui, da lesão corporal gravíssima, é aquele que está mais prevalecente aí na nossa doutrina. Tudo bem? Pessoal, sei que passei um pouquinho do tempo aqui, mas desejo a vocês um excelente feriado e vamos para casa para vocês. Leiam algum tipo de edital do cargo que você quer, mas leia de forma estratégica, como eu falei no início. Não precisa ler tudo, dá uma vista nisso aí. E segundo, faça um cronograma. Amanhã é um bom dia para você sentar, amanhã é um feriadinho, para quem vai trabalhar, para quem não vai trabalhar, para quem vai ficar por aí mais possível de ver alguma coisinha, gaste meia hora do seu dia, faça um cronogramazinho, comece a pensar em isso de uma maneira séria, porque o concurso sempre bate na cara do gol e ele pega aquele que está mais preparado naquele momento, beleza? Grande abraço, um bom dia para todos vocês, um excelente feriado que vem por aí na quarta-feira e que vocês continuem prosseguindo no sonho de vocês e a gente está sempre por aqui tentando dar aquele calço necessário, beleza? Café com o Delegado toda terça e quinta-feira, 7 horas da manhã, 20 minutinhos de pílulas aí de conhecimento para vocês, beleza? Abraço, gente, até mais, até a próxima.